Olá, amigo internauta, seja bem-vindo aqui ao programa Consciência Próspera, esse programa que sempre tem o privilégio de trazer convidados, escritores, comunicadores, pessoas que possam de alguma maneira inspirar a nossa caminhada pela vida, inspirar o nosso cotidiano. Lembrando que o programa Consciência Próspera, ele tem o apoio do Instituto Biosegredo, que é coordenado por Dácio Cavarini, Juan Ribot, e tem aí diversas células espalhadas aí aqui em São Paulo e também agora está chegando aí no Rio de Janeiro. Também quero dizer que você que está acompanhando a gente, que na parte técnica está lá o Alexandre Ferreira do Ale Production, fazendo aí a mágica acontecer. E também contamos com o patrocínio da J. Santos Imóveis, da Francesca Oberti ali, que tem uma imobiliária na região ali, Zona Sul de São Paulo. Você que está procurando alguma coisa de imóvel de administração, Zona Sul de São Paulo com a J. Santos Imóveis. E o tema de hoje é bem interessante, que é os 12 raios e a expansão da consciência. Os 12 raios e a expansão da consciência. Boa parte das nossas experiências pela vida a gente se sente limitado em alguns conceitos. Então, nós trouxemos aqui a autora desse livro, que é a Maria Silva Orlovas, para falar sobre essa expansão da consciência, essa conexão com os 12 raios. É realmente um privilégio a gente receber ela, que é muito conhecida nessa área, nesse campo que é dos mestres da Fraternidade Branca, e é realmente um prazer enorme receber aqui a nossa amiga Maria Silva Orlovas. Muito obrigada, Samuel. É um prazer estar aqui com você. E é um prazer estar com você, amigo internauta, também. Muito bem. E a gente sabe que os seus textos são lidos. A gente estávamos vendo, inclusive, lá no Somos Todos Um, que tem praticamente um texto por dia já escrito nesses anos. Já pensou? Já pensou? Disponível para as pessoas se inspirarem realmente, né? E como é que começou a sua ligação com essas energias dos mestres? Como é que começou essa sua conexão com a espiritualidade? Como então, é que foi Samuel, esse é um assunto que eu sempre abordo em textos, né? Eu procuro colocar muito da minha experiência, porque eu acho que quando eu falo da vida, eu falo daquilo que eu vivi, né? Então, toda a experiência espiritual, ela nasceu comigo, vamos dizer, uma mediunidade de nascimento, uma coisa que, ao contrário do que pode parecer para as pessoas, é mais difícil do que fácil, né? Essa história de ver espírito, essa história de ter sensações, de ter emoções, de ter premonições, isso é bem complicado de lidar, né? Mesmo tendo nascido numa família espírita, de ter, vamos dizer, um aparato para pessoas que soubessem lidar com isso, né? Então, essa mediunidade, ela sempre existiu, essa expansão da consciência, que é o tema desse livro, dos 12 raios, ela sempre existiu em mim, só que sem tomar, né? Então é um fenômeno assim que você não entende. Natural, né? É natural. E aí, o que aconteceu ao longo da vida? Eu descobri a terapia de vidas passadas, que é difícil eu falar de alguma coisa e não falar de vidas passadas, né? Porque foi um grande portal ali que se abriu. Porque tendo a consciência, isso há anos atrás, então vamos dizer, dentro do processo, eu estava muito infeliz, muito perdida, não sabia o que fazer, estava vivendo um casamento frustrado. Então, voltando na história, foi isso que me motivou a procurar a consciência espiritual, procurar respostas, entendimento, o que é o karma, o que é a vida, como que eu devo me portar, porque eu tinha um medo muito grande de ficar presa ao karma. Sim. Tipo assim, eu me casei, eu tenho que resolver essa história com essa pessoa, como é que eu vou me separar? Né? Quer dizer, é o meu compromisso kármico? Como é que eu vou abrir mão disso? Então, em busca desse entendimento, é que eu fui procurar explicações. Tanto estudando, fazendo cursos, como as pessoas fazem por aí, que eu acho maravilhoso, né? É esse o caminho. Quanto buscando dentro de mim, através de práticas de meditação e de outras coisas que foram chegando à minha vida. Então, o trabalho com as canalizações, com os mestres da Fraternidade Branca, eles tiveram início quando você estava realizando os trabalhos, quando você realizava os trabalhos com a terapia de vidas passadas. Exatamente. Aí eu cheguei na terapia de vidas passadas, fui fazer a sessão com alguém e ali naquela sessão é que teve o despertar. Então eu comecei a ver coisas e entender coisas da minha vida, da minha caminhada, que começou a me libertar. Falei, nossa, eu não sou só isso. Eu sou essa pessoa que está passando por esses problemas, mas eu já fui aquela outra, eu já vivi essa história, eu já vivi aquilo. Então isso me trouxe uma paz muito grande, no sentido de eu não estou presa dentro dessa história, essa é mais uma história.
E aí, no processo de vidas passadas, os mestres, os seres de luz começaram a se apresentar. E como é que foi essa primeira conexão nessa existência, nessa vida, de transmissão de uma mensagem de um mestre da Fraternidade Branca? Olha, foi muito interessante, porque eu já tinha trabalhado, já tinha feito algumas sessões de vidas passadas. E nessas sessões eu me vi. E sempre no final do eu me ver a história, entender as coisas, vinha uma orientação de um mentor, mas ele não colocava nome, e muitas vezes não coloca ainda, né? Depende da situação, eu sou fulano, eu trabalho em tal energia, eu faço essa cura, eles se mostram, e algumas vezes aquela mensagem não aparece o nome. Então, porém, o que eles me explicavam na época? Que não é importante o meu nome, é importante o que eu estou te ensinando. Assim, pratique, né? Sim. Era uma coisa assim, vai lá, vai lá. E aí eu comecei a receber essas mensagens e eu não sabia, eu ficava muito curiosa. Puxa, mas quem mandou, quem falou, quem não sei o quê? E mesmo com essa curiosidade, essas respostas que não eram reveladas, a minha vida começou a arrumar, né? Eu consegui me separar, na época eu fazia muita meditação, prática de yoga, eu fui para a Índia, eu fui ver Sai Baba na época, isso foi em 87, né? Final de 87, 88, naquela época. E aí eu fui para a Índia, eu voltei para o Brasil, consegui tomar algumas atitudes muito importantes para a minha libertação. E aí o tempo passa, né? A gente está falando de muitas histórias rapidamente, né? E eu cheguei a um momento em que eu falei, bom, agora eu preciso fazer uma reclusão. Porque eu precisava entender essas mensagens. Porque eu recebia muita mensagem, vinha em forma de uma canalização. Na época eu nem sabia exatamente o que era uma canalização, então mas eram mensagens. Explica já para o nosso amigo internauta o que seria então uma canalização. Qual é a diferença uma da canalização? O que acontece, como aconteceu comigo, né? Eu me sentava, eu fazia meditação e eu tinha um caderno, porque eu fui instruída. Pegue um caderno, receba suas mensagens. Então tá bom, né? Mandou, vou fazer. Sim. E aí eu sentava de manhã e vinha toda aquela mensagem, falava, nossa, pirei, né? Pirei, tô louca, porque, meu Deus do céu, isso aqui. E aí, assim, algumas coisas faziam muito sentido, tinha a ver, né? Você olhava e falava, nossa, é verdade. Outras coisas faziam menos sentido, porque eu também era muito presa, eu queria muitas respostas, né? E foi um tempo, né, Samuel, se a gente voltar lá atrás, que não tinha internet, Sim. que não tinha essa quantidade de livros e acesso a sites importantes, que não tinha tanta informação. Então as coisas aconteciam, claro que aconteciam, mas a gente não chegava tão próximo dessas informações. Então eu não tinha assim como comprovar se eu estava certo, se eu estava errado, o que estava acontecendo. E aí eu estava casada pela segunda vez e o meu marido falou assim, então olha, vamos fazer assim, você dá um tempo, fica um ano sem trabalhar e você vai pesquisar, buscar essas orientações e escrever. Então tá bom. Era um combinado, né? Porque a gente tem que fazer esse combinado com quem a gente vive, né? A gente tem que se organizar na vida, não é porque é espiritual que não precisa de organização. E aí eu fiquei esse ano. Esse material todo, que aí eu recebi muitas mensagens, ele se formou no primeiro livro que eu escrevi, que se chama Os Filhos de Órion. Os Filhos de Órion. Os Filhos de Órion, daí o segundo nome é A Chegada da Hierarquia da Luz, que fala das chegadas de seres espirituais para o planeta, a primeira humanidade que povoou esse planeta no mundo físico, e foi dando uma série de explicações. E aí, quando aconteceu, foi toda uma sincronicidade muito grande, porque eu era uma pessoa, assim, uma moça simples, normal, eu não tinha nenhum trabalho de sucesso, não era conhecida, não tinha nada. Sim. E eles falavam, os mentores, né, aqueles que estavam mandando as mensagens, assim, olha, fica tranquila que a gente vai publicar esse livro. Na época não tinha internet, não tinha blog, né? Então você falava, nossa, eu estou pegando um ano da minha vida, me dedicando a estudar, a fazer yoga e tantas coisas, mas onde isso vai levar? Não vai ser publicado. Então, falei, bom, tem que dar um voto de confiança para essa maluquice toda, né? E aí, acabou o livro, eu falei, bom, vou pegar as editoras que estavam na época publicando muitas coisas que eu achava boa, que eu lia, né? E eu falei, vou mandar para eles. E a editora Madras me chamou. Olha. E aí, eu fui conversar com o Wagner, que é o editor da Madras, ele me chamou, e ele falou, vou publicar o seu livro.
E com a publicação do livro, muitas outras pessoas começaram a chamar. E aí, esse livro, Círio de Órion, ele fala de discos voadores, ele fala de hierarquias de luz, de um céu povoado de seres de outras esferas e de outros mundos, né? Uhum. E era uma coisa de maluco. Porque eu falava, meu Deus do céu, né? Porque são coisas que a gente aqui, apesar de eu acreditar, eu acredito em vida extraterrestre, em outros mundos, eu acredito nisso, Sim. né? Em vida espiritual, em muitos níveis de experiência, que depois, mais para frente, eu fui levada a, vamos dizer, ver os locais, as meditações e tantas coisas pela mediunidade, pelo desdobramento. E aí, na época, eu comecei a falar assim, bom, é assim, vocês me querem como canal? Olha as negociações, né? Sim. Negociações. Vocês me querem como canal? Então eu quero ter um trabalho mais objetivo. Eu quero poder cuidar das pessoas, eu quero dar orientações que ajudem as pessoas a melhorarem a vida delas. Porque não adianta a gente ficar falando tanto de coisa de estrelas, de ETs e de coisas assim, porque é uma viagem, é interessante, é bonito, eu acredito, tá bom? A necessidade de uma coisa mais isso, pontual que seja útil no cotidiano, no que dia a dia. possa ajudar a né? pessoa a entender, Sim. que possa ajudar ela a melhorar a vida dela. Uhum. E aí eu comecei a pedir, falei, olha, por favor, se vocês me acham útil, né? Porque daí nesse meio do caminho, muitas pessoas começaram a me procurar, porque elas queriam saber por conta do livro, por conta das coisas que eu falava, olha, Sim. eu quero entender minha origem cósmica, eu quero saber das minhas vidas passadas, e aí as pessoas começaram a me achar. Então, eu comecei a deixar de atender só a família, porque, claro, que nesse desdobramento de mediunidade, uma coisa que aí já tinha 10 anos, mais ou menos, eu trabalhava muito para a família, amigos e amigo do amigo, amigo do amigo. Entendi. Então, eu já estava há muitos anos trabalhando. Mas não era uma coisa formal, não tinha um trabalho cobrado, era uma coisa assim de fazer porque acreditava, porque sentia, não tinha se tornado uma profissão, Entendi. né? Até então, o processo de canalização, pelo que você está explicando, passava-se através da escrita no caderno. Exatamente. Mas, junto com isso, logo no começo, né, eu comecei a receber algumas entidades que trabalhavam com cura. Cura emocional, né? Então, através de desdobramento, através de abrir a leitura de vidas passadas, através de trazer a consciência. Então, isso foi vindo assim, bem devagar, aos poucos, mas foi vindo muito forte ao mesmo tempo, né? E aí eu comecei a pedir, falei, olha, vocês me querem, então a gente precisa formalizar esse trabalho. Aqui no mundo objetivo as coisas não são tão fáceis assim, sim, tem muita coisa bonita, mas a gente precisa botar regra, olha eu, botando regra no plano espiritual, fala sério, né? E aí, aí eles começaram a mandar umas mensagens. Eu comecei a atender fazendo vidas passadas, sim, né, que é o trabalho que eu faço hoje de forma terapêutica. E no final da sessão, começaram a vir seres assim, eu sou mestra Rovena. Tá, eu sabia quem era, nem tinha noção, né? E nesse caso já modificou, já não era mais o atendimento, já não era mais a forma escrita no papel. Não, daí isso, daí já era uma canalização para a pessoa. Então, como é que isso foi acontecendo? As pessoas queriam receber mensagens para elas. Elas queriam entender o caminho da vida delas. E aí eu comecei a receber essas pessoas, e aí o que eu fazia com elas? Aquilo que um dia eu fiz com alguém e que eu fazia comigo mesma. Eu punha deitado, num relaxamento, eu pedia para que ela fizesse uma prece, para que ela pedisse a presença do anjo da guarda, dos espíritos que protegiam ela, os orientadores dela, seres espirituais que estavam com ela. E aí eu falei, olha, por um fenômeno mediúnico, que eu chamo de telepatia, sim, eu vou entrar em sintonia com a tua energia. É mais que a telepatia, mas assim, para a pessoa entender, eu falava assim, olha, chama telepatia. Porque imagina o que é uma telepatia. E a pessoa já lembrava daqueles filmes de ficção científica, né? Aquela telepata do Star Trek, aquelas coisas assim. E a pessoa, então tá, isso que vai acontecer, isso que vai acontecer. E era isso, né? Então eu entrava na energia da pessoa, sim, e eu colocava em palavras, sem filtrar, né? Então eu fechava os olhos, é o que eu faço até hoje, fecho os olhos e entro na energia. E eu começo a falar
tudo que vem da pessoa, a energia dela sai dela e eu verbalizo, eu traduzo em palavras o que vem da pessoa. Tanto coisas difíceis como medo, raiva, aprisionamentos que a pessoa possa ter, como coisas de luz. E aí, nesse processo, acaba acontecendo uma transformação da energia. A energia da pessoa muda, porque ela começa a ouvir, ela começa a soltar, e ela, às vezes, outra pessoa verbalizando as coisas dela, ela alivia aquilo que ela pensa de si mesma. Então, é como se ela ouvisse a alma dela através de uma outra pessoa. E nesse ouvir, ela muda o que ela pensa. Ela fala, nossa, não quero mais fazer assim. Não quero mais esse tipo de situação na minha vida. E nesse caso dessas mudanças todas, as pessoas comumente se perguntam, né, o que é realmente, já que você aborda esse tema, Sim. o que é realmente a fraternidade branca? O que seria? Como é que você vê em relação à fraternidade então, branca? E aí esses mestres, eles começaram a vir nessas sessões e dar orientação para as pessoas. Coisas muito simples, mas assim, muito pontuais, que ajudavam a pessoa a entender. Então, como é que eu vejo a fraternidade branca? Eu vejo ele como os mestres do espíritos. Mestres do espírito. Eu vejo como psicólogos da alma, né? Então, como é que eu entendo, né? Que nem o filme Nosso Lar, que aliás, filme lindo, adorei, recomendo, né? Para esse pessoal que está começando aí na área, mesmo para quem já está trilhando há tanto tempo, Sim. O filme recorda muitas coisas para nós, né? E o que eu acredito? Eu acredito que existe no plano espiritual uma série de hospitais, de escolas, de universidades, de lugares para a gente aprender. Então, no momento que a gente desencarnar, é claro que a gente não vai para um céu cheio de anjinho que não faz nada, né? Então, a gente vai para um lugar onde o aprendizado todo continua. E eu vejo os mestres da Fraternidade Branca como professores que atuam nesse lugar. Então, vamos dizer, a gente vai aprender um pouco na chama azul, a força do lado espiritual, né? Então você acreditar em você mesmo, a fé, e cada uma dessas entidades, vamos dizer, dessas escolas, serve a um tipo de energia. E eles não brigam entre si, não são melhores entre si, né? Todo mundo está ali, né? Vamos tentar trazer, então, em síntese, o que seria a energia desses 12 raios, que aí acho que ficaria interessante para as pessoas também se inspirarem e quererem também ir em busca do livro, né? Os 12 Raios e a Expansão da Consciência, publicado pela editora Madras. Então vamos falar sobre, em síntese, né? Bem rapidinho, sobre cada um deles. Começar pela chama azul, já que você citou ela. Então vamos pensar. As 7 chamas principais, Sim. que são as mais conhecidas, inclusive é tema de um dos livros meus também, que se chama Os 7 Mestres. Nesse livro, Os 7 Mestres, eu apresento os mestres, né? Eu mostro quem são esses seres espirituais. Na verdade, não sou eu que apresento, falei errado, né? Quem apresenta são eles. São eles, então eles se apresentam. Eles vêm e eles contam a história deles, né? Como é que eles nasceram, o Mestre Eumória, a chama azul, né? Então, a chama azul é uma chama muito importante, que é o primeiro raio, é o mais conhecido, né? A chama azul é a energia da força, do poder pessoal e de você se colocar. É a primeira energia do eu sou. Ok. Ela trabalha com essa questão do poder pessoal, né? E outras coisas. Vou fazer uma pergunta, essa aqui não vai dar para fazer de todos os mestres por causa do nosso tempo, Sim. mas se você, por exemplo, a pessoa encontra-se, vai lá no seu consultório e diz assim, estou desanimado e melhor, perdi o meu poder pessoal. O que eu posso fazer para me recuperar, resgatar esse meu poder pessoal? Então, Samuel, aí não é tão linear assim. Então eu tenho um problema com o primeiro raio, então eu vou resolver isso com a chama azul, fazendo meditação na chama azul. Claro que se a pessoa pegar um livro, Os 12 Raios, ou se ela pegar Os 7 Mestres, né, que é um livro também muito didático, ela vai encontrar uma série de meditações, porque em todos os livros eu coloco as meditações, eu transmito os ensinamentos. Mas é assim, o nosso autodiagnóstico nem sempre é muito bom. Às vezes a gente acha assim, o que está me faltando é eu perdoar fulano. Mas antes do perdão tem todo um processo de sabedoria, de você entender o porquê que você estava passando aquela história na sua vida. Então, é legal a gente buscar as terapias, né? Não digo só comigo, não. Acho que fazer terapia é uma coisa muito boa, né? Buscar um ambiente que ajude a crescer, né? Ok, então a chama azul trabalha o poder pessoal, a força, e a chama amarela? Então, daí nós vamos para o segundo raio. Chama amarela
ela trabalha a prosperidade, a alegria, a forma de viver com luz, com amor. E é muito interessante, porque ela, ao mesmo tempo, ela está ligada a São Francisco, né? Então você fala, nossa, prosperidade, São Francisco, ele que largou tudo, né? Ele que abandonou tudo, porque fala de uma prosperidade de alma, né? Que a gente conhece, você aí que está assistindo, você conhece gente que tem dinheiro e se sente pobre, gente que não tem e que tem a liberdade de fazer o que quer e que se sente capaz de realizar as coisas. Então, pobreza e não pobreza são assuntos que a gente tem que olhar com muito carinho, com muito respeito. Legal. Então, essa chama trabalha a alegria, a felicidade, o equilíbrio para fazer as coisas. Muito bem. Em seguida tem a chama rosa. Aí, chama rosa, nós seguimos no sentimento do amor e do perdão. Perdão, nesse momento, em moda, no plano espiritual. Está em moda, Está em moda perdão, está em moda a prática do Ho Oponopono. Olha aí, está em alta. Sim, gente, vamos embora pesquisar o Ho Oponopono, fazer, né? Eu te perdoo, eu sinto muito, eu te amo, sou grato. Nós tivemos aqui uma edição especialmente preparada com o Ho Oponopono, quando as pessoas aqui... acho muito importante. Procure, pesquise que vocês vão encontrar. Vale a pena, porque é um processo... porque no perdão, né, na energia do perdão, ou o não perdão, a gente atravanca a vida, né, Samuel? Então, muitas coisas que a gente pode resolver, a gente deixa de resolver porque a gente não soube compreender a ignorância alheia, a nossa própria ignorância. Então, é um processo de libertação muito importante. Muito bem. A gente vai pedir perdão aqui para o nosso internauta, porque a gente vai precisar falar super rápido sobre os 12 mestres, sobre os 12 raios, né? E é a energia da chama branca. Chama branca, senhores do karma, né? Serapis Bey e a libertação do karma. Esse é sério, porque quando você morrer, você vai chegar lá na frente dos senhores do karma e ele vai falar, e aí, meu amigo, como você fez a sua vida? Esse é sério. É sério. A chama verde. A chama verde é a cura, a libertação pela cura, e você buscar em você mesmo a energia de estar em paz com você, de estar em integridade com o seu eu. Agora vamos para a chama rubi dourada, é isso? Rubi dourada? Rubi dourada, mestra nada, energia crística, né? A expansão do sentimento de compaixão, de doação, de amor profundo. Vamos para outra chama, que é a chama violeta, que tem um quadro tão bonito lá no Espaço Alphalux, né? A chama violeta é tudo de bom, né? Porque é a transmutação do karma. Então, a chama violeta é o mestre Saint Germain, e é toda a consciência de você aprender a lidar com as suas habilidades a favor do seu eu crístico. Então, é uma transmutação que eu vejo muito forte como uma transmutação interior. Em seguida vem a chama verde água. Esses são os raios complementares. A partir da chama violeta, daí nós vamos entrar num corpo sutil. O primeiro é a limpeza da aura, né? Que é a verde água. Eu faço muito a sintonia com o Iemanjá, com todas as forças da natureza, limpando as pessoas, né? Depois da chama verde água... Vem aqui a chama magenta, é isso? Então, a chama magenta é a da Grande Mãe, a energia da Grande Mãe. A sagração, normalmente, quando eu faço a celebração, uma vez por ano eu faço cada um dos raios, né, uma vez por mês. E ela cai sempre na primavera. Então, é o renascimento. Para nós aqui, né, no hemisfério sul, é o renascimento da vida. Então, são as grandes mães, a energia da Grande Mãe trabalhando. Chama dourada. Chama dourada, eu trabalho em sintonia com os anjos solares. E é uma energia muito linda também, na qual a gente busca conexão com os anjos para que eles possam desfazer os nós mentais, as crenças limitantes que a gente tem da gente mesmo. E aí logo em seguida vem a chama pêssego. A chama pêssego, ela atua, vamos dizer que ela é uma junção da chama dourada com a chama amarela, com a chama rosa, né? Uma energia de amor que expande e permite que você seja conectado com energias mais sutis do cosmos. Você falou que é muito sério a chama branca. E a chama branca opalina? Branca opalina quer dizer assim, vamos ascensionar, né? Você já passou pela primeira fase da chama branca, quando você se encontra com os senhores do karma, e aí novamente na chama branca opalina você se encontra de novo com os senhores do karma, que eles você vai ter um diálogo, espero que muito amoroso com eles, para ver se você agiu direito e se você transmutou seus karmas e se você se abriu às
aprendizados. Agora vamos fazer uma parte mais prática daqui, né? Sim. Como é que surgiu o nome do espaço Alpha Lux? Alpha Lux é interessante, né? Isso foi no começo das histórias todas, e aí eu pedi uma inspiração. Olha, como é que eu vou chamar isso aqui, né? Eu vou trabalhar num lugar, pensamos em alguns nomes que tivessem alguma coisa com o hinduísmo, porque sempre gostei muito, né? E aí veio... eu estava estudando naquela ocasião sobre as estrelas, porque como eu recebia muitas canalizações, mensagens, que deu origem ao Sirius de Órion, aquele livro, eu estava estudando Alfa Centauro, Alfa Sirius, Alfa não sei o quê. Falei, não, vai se chamar Alfa, o espaço Alpha Lux, o começo da luz. E aí veio Alpha Lux. Que bonito. Maria Silvia, ela já há muitos anos vem trabalhando, desenvolvendo com a Fraternidade Branca. Você vai encontrar diversos textos aí na internet. Se você for no oráculo da internet, o Google, se clicar Maria Silvia Orlova, você vai ver que aparecem milhares de textos. E uma das maiores, vamos dizer, leitoras, dos autores mais lidos no site Somos Todos Um, o nosso amigo Sérgio, que também já esteve aqui no programa, procura que vocês vão encontrar. E o site também, o blog, vocês estão observando aqui toda vez que a Maria Silvia fala, que está aparecendo aqui embaixo, que tem muitos textos, muitas informações. Você pode também conhecer o espaço Alpha Lux. Estamos chegando já ao finalzinho aqui do programa. Pedir para a nossa convidada Maria Silvia passar para os nossos amigos internatos sua mensagem, filha. Bom, minha mensagem é assim: se você está investindo em você, invista, porque é por sua causa que você encarnou. Às vezes a gente pensa que a gente encarnou pela questão kármica. Não é, você encarnou por você para ser feliz. E vou dar uma sugestão que as pessoas podem acessar, se elas acessarem o meu nome, elas vão encontrar alguns testes, que é bem legal, que ela pode fazer online, né? Então ela pode fazer o teste de vidas passadas, que está sediado no Somos Todos Um, no STUM. Então você vai saber um pouco das suas vidas passadas, vai acessar um pouco dessa curiosidade. E no meu blog existe um teste também que a gente colocou para receber mensagem dos mestres, que se chama Oráculo. Então ele acessa o oráculo e vem uma mensagem canalizada, que foi canalizada já há um tempo, através de um número ali ele vai colocar, e essa mensagem normalmente traz muitas respostas para você. Então eu gosto muito de servir, sabe, Samuel? Quando eu ofereço algo, eu fico bem feliz. Muito bem. E vocês que já acompanharam a gente agradece aqui a sua interatividade, divulgando também, compartilhando aí nas suas redes sociais. O tema dessa edição foi Os 12 Raios e a Expansão da Consciência, esse livro da nossa convidada Maria Silvia Orlovas, que nós tivemos aqui o prazer e o privilégio de receber no programa Consciência Próspera. Agradecemos aqui a participação mais uma vez. Muito obrigada. Da Maria Silvia, e agradecemos também a você por estar aí compartilhando também, fazendo esse serviço, como a nossa convidada falou, de inspirar outras pessoas. Um beijo de luz no seu coração e aguardo na próxima edição do programa Consciência Próspera. Até lá!